Livro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12, versículo 2. Glória a Jesus. Amém? Daniel 12, 2. Graças a Deus. Então vamos ler. Diz assim, a palavra do Senhor. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Amém? Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Pode se assentar. Muito bem, meus amados, eu vou falar um pouquinho hoje sobre ressurreição. Eu falei no estudo bíblico sexta-feira um pouquinho. E vou falar agora novamente porque eu percebi que tem alguns irmãos com bastante dúvida sobre esse assunto. Então vamos falar um pouquinho, né? Vamos explicar para tirar as tuas dúvidas. Veja só, aqui nós lemos o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ressuscitarão. O que quer dizer isso, irmãos? O que significa a ressurreição? Olha só, na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós tivemos alguns casos, né, de pessoas que voltaram à vida. Mas ressurreição não é voltar à vida e voltar a morrer. Ressurreição é voltar à vida para nunca mais morrer. Amém? Então, no Velho Testamento, nós tivemos 3 casos de pessoas que Deus devolveu à vida. Um deles foi em 1 Reis 17, 22, se você quiser marcar depois para ler na tua casa. Mas nós não vamos estar lendo, eu vou só comentar. Então, ali, Deus devolveu a vida para o filho da viúva de Sarepta. O menino tinha morrido e Deus devolveu a vida através da oração do profeta Elias. Também teve o caso do filho da mulher sunamita, em 2 Reis 4, do 8, 37. Aqui também um menino tinha morrido e Deus devolveu a vida para aquele menino através da oração do profeta Eliseu. Outro caso de devolução de vida, né? Não de ressurreição, mas de devolução de vida no Velho Testamento, fala em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21, que não diz o nome da pessoa, só diz que um homem voltou à vida então, quando tocou nos ossos de Eliseu. Então Eliseu já tinha morrido, o profeta Eliseu, e tinha morrido um homem, né, que a Bíblia não nos informa a sua história, mas os outros estavam indo sepultá-lo, e quando eles estavam indo sepultá-lo, então veio os inimigos, e eles, para fugir, né, dos inimigos, para não serem mortos, então,
eles apenas jogaram o corpo daquele morto no túmulo do profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que quando aquele morto tocou nos ossos do profeta Eliseu, que estavam no túmulo, ele voltou à vida. Então, esses são os 3 casos do Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos 5 casos de pessoas que voltaram à vida. O filho da viúva de Naim, em Lucas 7, que Jesus se compadeceu da mulher, porque era viúva e estava indo enterrar o seu único filho, e devolveu a vida para aquele rapaz. A filha de Jairo, também, que fala em Lucas, capítulo 8, do versículo 41 e 42, depois do 49 ao 55. Jesus também devolveu a vida para aquela menina que já tinha morrido. Eu acho que o caso mais conhecido é o de Lázaro, né, que nos fala em João, capítulo 11, que Jesus devolveu também a vida para Lázaro, que já estava há 4 dias morto. E Jesus devolveu a vida. Eu não vou estar falando do caso de cada um deles aqui, né? Mas se fosse falar, tinha mensagem para a noite toda de cada um desses aqui. Só estou citando os casos. Então, Lázaro, né, que nos fala em João 11, do 1 ao 44, Jesus também devolveu a vida. Tabita, ou Tabita, como que alguns falam, em Atos 9, do 36 ao 43, também, né? A moça tinha morrido e Deus, através da oração do apóstolo, devolveu a vida para ela. E também o caso de Eutico, capítulo 20 de Atos, do versículo 9 ao 10. Eutico é aquele rapaz que caiu da janela porque estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, sentou na janela e era alto, né? Era um lugar alto, de andares, e ele caiu da janela e morreu. E pela oração do apóstolo, então, Deus também devolveu a vida para ele. Então, esses são os casos, irmãos, de volta à vida que Deus devolveu. Quer dizer, a pessoa morreu mesmo, mas Deus, pela sua misericórdia, para mostrar o seu poder, que Ele tem poder sobre a morte, Ele devolveu a vida dessas pessoas. Mas essas pessoas não ressuscitaram, elas voltaram a viver. E, em uma outra ocasião, elas voltaram a morrer. Então, elas morreram de novo. Então, não foi ressurreição. A Bíblia nos fala, né, quando a gente lê o título ali do texto, fala a ressurreição de Lázaro. Mas isso aqui é por causa de tradução, né, por causa do que foi traduzido quando a Bíblia foi passada para o latim, e que ficou então essa palavra ressurreição, mas na verdade é volta à vida. Ressurreição, então, é voltar a viver para nunca mais morrer. Amém, meus irmãos? Então, quem é que ressuscitou até hoje? O primeiro que ressuscitou foi Jesus. Jesus ressuscitou e nunca mais vai morrer. Então, Jesus morreu na cruz, ficou os 3 dias, né, na região dos mortos, e venceu a morte, voltou a viver para nunca mais morrer. Então, aqui, nesse caso, sim, é ressurreição. Então, o primeiro que ressuscitou foi Jesus. Jesus nunca mais vai morrer. Também teve, que a Bíblia nos fala, em Mateus 27, 52, a Bíblia nos fala a respeito dos santos que ressuscitaram na ressurreição de Jesus. Então aqui foi ressurreição, sim. Alguns salvos, quando fala santos, está se referindo a salvos.
Então, alguns salvos do Antigo Testamento, quando o Senhor Jesus ressuscitou, eles também ressuscitaram. A palavra de Deus nos diz que os túmulos se abriram, eles se levantaram, entraram na cidade e muitos os reconheceram. E eles então foram levados por Jesus até o Pai. Por que Jesus fez isso? Porque quando eu preguei aqui para vocês a respeito daquela série de As Festas de Deus, na festa das primícias, eu falei que os lavradores, né, quando iam colher, fazer a sua colheita, os primeiros frutos eles tiravam da terra, colocavam tudo junto, né, num molho, e levavam para o templo para que o sacerdote recebesse aquela oferta da primícia das colheitas. Então foi o que o Senhor Jesus fez aqui. Ele cumpriu a festa das primícias e quando ele ressuscitou então, como oferta de primícias da sua ressurreição, ele levou alguns salvos. A Bíblia não nos diz quantos, diz muitos, mas não nos diz quantos e nem quem eram. Mas Jesus então ressuscitou, agora sim, ressurreição para esses muitos salvos aqui, e levou para o Pai como oferta de primícias da sua ressurreição. Entendido até aqui, irmãos? Então, olha só, ressurreição, primeiro foi Jesus, e junto com ele, então, alguns salvos do Antigo Testamento. Só até hoje. Se você já ouviu de repente falar, né, sobre alguém que morreu e voltou à vida, geralmente a gente diz ressuscitou, mas não, é voltar à vida. Então essa pessoa um dia vai morrer de novo. Então ela não está ainda glorificada, ela ainda não está na glória. Ela voltou à vida, muitos testemunhos a gente vê que voltaram à vida, mas que um dia vão voltar a morrer, né? Então não é ressurreição ainda, daí é volta à vida. Mas Jesus então, e esses aqui que ele ofertou ao Pai como primícias, ou seja, os primeiros frutos da sua ressurreição, esses aqui estão na glória agora com o Senhor. E daqui para frente, nós vamos ter mais ressurreições. Eu vou falar aqui para vocês os casos que ainda vão acontecer. Daí sim, ressurreição. E às vezes a gente pode pensar, né? Quem sabe você já pensou nisso. Mas se uma pessoa morreu salvo, está na glória com Jesus. Por que precisa ressuscitar? Se já está no céu, já está na glória, já está no paraíso, né? Porque até o momento do arrebatamento ainda não é o céu. Quem morre salvo vai para o paraíso. Então, se já está no paraíso, para que tem que ressuscitar? Então, alguém pode pensar assim: por que ressuscitar? Já está lá, continua lá. Mas a resposta, meus irmãos, é que quando Jesus morreu por nós, ele morreu não somente pela nossa alma, ele morreu também pelo nosso corpo. Então, por isso, eu digo aqueles que já morreram salvos, né, que vão ressuscitar, vão voltar ao corpo, então, no momento da ressurreição, que vai ser agora no arrebatamento da igreja. Então, a próxima coisa a acontecer, a próxima ressurreição a acontecer, vai ser no arrebatamento da igreja. Então, todos aqueles que já morreram e morreram salvos, porque aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador nesta vida, vão voltar ao seu corpo, vão ressuscitar. Nós lemos aqui em Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então significa que vai ter dois tipos de ressurreição, uma para salvos e outra para não salvos. Estão me acompanhando, irmãos?
Amém? Então, olha só, no momento da ressurreição, do arrebatamento, vai acontecer a ressurreição dos salvos do período da igreja. Desde o dia que iniciou a igreja, depois que Jesus subiu ao céu, então, nesse período, todos que aceitaram a Jesus fazem parte do período da igreja. E os que já morreram vão ressuscitar neste dia, chamado dia do arrebatamento. Então, vão ressuscitar. O que é isso? Vão voltar ao seu corpo. Ah, pastora, mas tem gente que não tem mais nem cinza, né? Não tem mais nada. Não importa. Lá no Apocalipse fala que o mar vai dar os seus mortos, né? Aonde tiver o corpo de alguém, aonde aquela pessoa foi colocada, seu corpo, ou aonde ela morreu, né? Muita gente morre no meio do mar e nunca mais é encontrado o corpo. Então diz, o mar vai devolver os seus mortos. Então olhe só, aonde estiver o corpo, ou só os resíduos, vamos dizer assim, não precisa ter mais nada, mas Deus sabe que ali foi colocado o corpo de um salvo. Ali naquele lugar vai se juntar de novo a matéria e a pessoa vai voltar ao corpo, agora ressuscitada, para nunca mais morrer. Deu de entender, irmãos? Amém? Então, nesse momento, aonde tiver o corpo de um morto salvo, vai ser refeito. Aí as pessoas dizem, mas não pode, porque não tem mais nada. Se Deus criou todas as coisas do nada, será que Ele não vai ter poder para recriar uma coisa que já existiu? Vai, né? Sempre Ele pode todas as coisas. Então esses salvos vão ressuscitar. Aí aqui em Daniel também, esses são os que vão ressuscitar para a vida eterna. E em Daniel diz, e outros para vergonha e horror eterno. Então esses que vão ressuscitar para vergonha e horror eterno, fazem parte da segunda ressurreição. E a Bíblia nos diz que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Tá, irmãos? Então, a primeira ressurreição é para salvos. A segunda ressurreição é para não salvos. Todos aqueles que nesse momento estão no inferno, todos aqueles que ainda vão para lá, todos aqueles que rejeitarem a Jesus e não forem salvos, então, quando morrerem, e quando chegar o dia da ressurreição, vão ressuscitar, mas para ir para o lago de fogo. Vão ressuscitar para ser condenados. Por quê? Porque assim como Jesus morreu pelo nosso corpo, para nós termos a vida eterna, prazer eterno também no corpo, porque quando nós estivermos na glória, nós vamos estar lá em corpo, não somente em alma. Agora os que morreram salvos estão só com a alma no paraíso, o corpo está na terra. No momento do arrebatamento, volta a vida ao corpo e sobe a encontrar Jesus nos ares. Mas os que não são salvos vão ressuscitar provavelmente 1007 anos depois. Por quê? Porque vai ser no final do milênio. Então vai acontecer o arrebatamento, acontece os 7 anos de tribulação e depois os 1000 anos do milênio que Jesus vai estar governando aqui na terra. Então as duas ressurreições vão ter um período de diferença de 1000 a 1007 anos. Entendido isso, irmãos? E esses vão ressuscitar no corpo, mas não vão ter o corpo glorificado, porque o salvo vai ressuscitar e o corpo vai ser glorificado. O que é isso? Se a pessoa morreu cega, na hora que ela ressuscitar, ela volta a ter a visão. Se ela morreu com algum defeito físico, era paralítico, faltava uma mão, sei lá, qualquer defeito, no momento da ressurreição o corpo vai ser glorificado e perfeito. Não vai mais ter defeito físico. Por quê? Porque no céu não entra coisa errada. Deus não fez ninguém para ser doente, né?
Então os salvos vão ressuscitar e ter seu corpo perfeito. Mas os não salvos, 1000 anos depois do arrebatamento, vão ressuscitar e não vão ter o corpo glorificado. O que significa isso? O corpo de um não salvo vai estar feio e nu. Eles vão se apresentar diante de Jesus nus. Por quê? Porque eles não têm a roupa espiritual, que é a glorificação quando nós formos ressuscitados. Então eles não são salvos, o corpo vai ser feio, vai ser aquele corpo como se estivesse em decomposição, aquela coisa feia. Por quê? Porque rejeitaram a Jesus. Então o corpo vai ressuscitar, mas não para ser glorificado, e sim para sofrer eternamente sem Deus no lago de fogo. Viu como é bom aceitar Jesus? Então eles vão ressuscitar para a morte, porque vão morrer eternamente. Mas esse morrer eternamente no sentido assim, ó, de estar separado de Deus. Eles não vão deixar de existir. Assim como nós salvos não vamos deixar de existir, vamos estar na glória com Jesus para sempre, toda a eternidade. Os não salvos também. Eles não vão deixar de existir, mas vão estar mortos no sentido separados de Deus, mas vão estar ali conscientes dos seus erros, com arrependimento por não terem aceitado as oportunidades que tiveram de aceitar Jesus, e vão estar em sofrimento eterno. E o corpo nunca vai deixar de existir, a alma nunca vai deixar de existir, mas longe de Deus, sofrendo. Entendido, irmãos? Amém? Então esta é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é só para salvos. A segunda ressurreição é só para não salvos. Agora eu vou te dizer aqui as etapas, né, da primeira ressurreição. Porque veja só, a segunda ressurreição é numa etapa só. Todos os não salvos vão ressuscitar, se apresentar diante do trono branco, diante de Jesus, para verem por que estão sendo condenados. Porque Jesus não vai mandar ninguém para o lago de fogo sem mostrar o porquê que aquela pessoa está indo para lá. Então a pessoa não vai ter o que reclamar. Ela vai saber que o que Jesus está falando é certo. Ela rejeitou Jesus. Ela vai ter consciência dos seus erros, dos seus pecados. Então ela não vai ter condições de chegar diante de Jesus, que vai ser quem vai estar fazendo esse julgamento, porque o Pai entregou o julgamento para Jesus, porque foi Jesus que os não salvos rejeitaram, então é Ele que vai julgar. Então os não salvos não vão ter condições de dizer, o Senhor é injusto. Não, eles vão concordar com a sentença deles, porque eles sabem que o que está sendo mostrado para eles, realmente eles fizeram. Amém, meus irmãos? E aí, então, a segunda ressurreição é uma etapa só, que vai acontecer no final do milênio. A primeira ressurreição, como eu falei, foi Jesus, o primeiro, e daí aqueles que ele levou para o Pai como primícias. Então, foi a primeira etapa da primeira ressurreição, porque são 5 etapas. Então, a ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição, é dividida em 5 etapas. A primeira foi a de Jesus com aqueles que ele levou para o Pai, como primícias. A segunda etapa será a ressurreição quando aconteceu o arrebatamento. Tá? Estão me acompanhando? Amém? Então, no momento do arrebatamento, os salvos do período da igreja, não os do Velho Testamento, os do período da igreja vão ser ressuscitados, glorificados e vão subir ao encontro de Jesus. A terceira etapa da primeira ressurreição serão as 2 testemunhas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 14. Então lá fala a respeito das 2 testemunhas do Apocalipse, que serão provavelmente Elias e Moisés. Elas vão estar pregando no período da tribulação para o povo de Israel. Então, para o povo de Israel, quem vai pregar durante os 7 anos de tribulação aqui na terra
serão as duas testemunhas, mas na metade, nos 3 anos e meio, o anticristo vai matá-las e elas vão ficar mortas. Elas, eu digo porque são testemunhas, né? Mas são 2 homens, Elias e Moisés, provavelmente. Então, assim, eles vão estar mortos na praça da cidade de Jerusalém. E o povo vai estar comemorando a morte deles. Porque antes de eles morrerem, eles pregaram a palavra do Senhor e anunciaram juízos. Fizeram coisas, né, que apavoraram o povo, como eles vão fazer descer fogo do céu, eles vão transformar água em sangue. Então, por causa disso, o povo do mundo que estiver aqui no período dos 7 anos de tribulação vai odiá-las. E quando o anticristo matá-las, então, eles vão comemorar. A Bíblia fala em Apocalipse que as pessoas vão mandar presentes uns para os outros, comemorando a morte daqueles 2 que antes os aterrorizavam. Só que, depois de 3 dias e meio, Deus vai ressuscitá-las. E aí vai ressuscitá-las e levá-las para o céu. Então Deus devolve a vida e elas sobem. São levadas para o céu. Então aqui é ressurreição. Ressurreição, desculpe. Deus vai devolver a vida e glorificá-los e levá-los para o céu. Então, nesse momento aqui, se cumpre a 3ª etapa da primeira ressurreição. Vou repetir, primeira ressurreição são em 5 etapas. Cada período, algum salvo, vamos dizer assim, com um propósito de Deus, vai ser ressuscitado. A 4ª etapa serão os mártires da grande tribulação. Apocalipse 6:9 fala disso. Quem são estes? São aqueles que durante o período da tribulação vão aceitar Jesus e vão ser salvos. Aí a pessoa pode dizer assim, então ainda tem uma chance, se eu perder o arrebatamento, eu posso ser salva na tribulação. Não pense nisso, porque hoje é de graça. Quem quer Jesus diz, Senhor, eu te aceito, e o Senhor salva. É de graça. Mas no período da tribulação, as pessoas que quiserem Jesus, que ainda quiserem ter suas almas salvas, vão ter que morrer e derramar o próprio sangue para poderem ser salvas. Não que o seu sangue vá salvá-las. O único sangue que salva é o sangue de Jesus. Mas elas vão ser provadas e vão ter que não negar a Jesus. Ali na tribulação, então, vão acontecer perseguições, o anticristo perseguindo aqueles que ainda falarem a respeito de Jesus, vai persegui-los, vai torturá-los, vai matá-los. Então, esses que resistirem e que morrerem pelo nome de Jesus, não negarem a Jesus, vão ser salvos. Mas, hoje é de graça, né, irmãos? Hoje é só dizer, Jesus, eu estou aqui, quero ser salva. Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos ser levados. Não vamos ficar aqui para sofrer na mão do anticristo. E eles não. Mas eles vão ressuscitar, então, aqui. A 4ª etapa. Então, o que é isso? É uma 4ª qualidade de salvos que vão ressuscitar também. Então, vão ressuscitar, vão ter seu corpo glorificado, vão ser levados para o céu. Amém, irmãos? 4ª etapa da ressurreição. Quem são? Os mártires da grande tribulação. A 5ª etapa e a última etapa, que vai acontecer assim, de ladinho com a 4ª etapa. Provavelmente juntos. A 5ª etapa são os salvos do Velho Testamento, que não foram ressuscitados no arrebatamento, porque o arrebatamento é só para a igreja, para o povo da igreja, para os que fizeram parte da igreja, que fazem parte da noiva de Jesus. Os do Velho Testamento, que não ressuscitaram ali quando Jesus levou alguns para o Pai como primícias, aqui não foram todos, foram muitos, mas não foram todos, então foram alguns. Os outros
continuam no paraíso, esperando o momento da sua ressurreição. Então, os salvos do Velho Testamento vão ressuscitar também próximo aos mártires da grande tribulação. Quando que vai acontecer essas duas ressurreições? Quando estiver quase no finzinho da tribulação, dos 7 anos. Por quê? Porque aí eles vão ressuscitar para participar das bodas do Cordeiro, que é o evento final dos 7 anos, que nós estaremos na glória com Jesus, quando aqui na terra vai estar acontecendo a tribulação. Então, em Mateus 8:11 diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, isso significa o quê? Que os salvos do Velho Testamento vão ressuscitar para participar das bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É a festa do casamento de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja, com nós, conosco, os salvos. Amém, meus irmãos? Então, isso aqui, a 4ª e a 5ª etapa, vai acontecer, a Bíblia não diz exatamente, mas no finalzinho, podemos dizer assim, do período dos 7 anos da grande tribulação. Entendido até aqui, meus irmãos? Amém? Então, veja só, essas são as etapas da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é uma vez só. E por que a primeira ressurreição é em etapas? Porque tem certas qualidades, vamos dizer assim, de salvos. Então, primeiro foi aqueles que Jesus levou com ele na sua ressurreição. Depois vai ser nós no arrebatamento. Depois as 2 testemunhas, depois aqueles que morrerem pelo nome de Jesus na tribulação. E por último, os salvos do Velho Testamento. Então, por isso, existe 2 ressurreições. Bem-aventurado aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Não importa qual seja a etapa. Por quê? Porque daí é um salvo. Amém? Mas nós, em nome de Jesus, vamos participar dessa ressurreição, da primeira ressurreição? Não sei. E pastor, agora confundiu minha cabeça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós estivermos vivos no momento do arrebatamento da igreja, nós não vamos precisar ser ressuscitados, nós não morremos. Entendido isso? Então, aqueles que estiverem vivos, se Jesus voltar agora, nesse exato momento, nós não precisamos ser ressuscitados, porque nós não chegamos a morrer. Nós estamos vivos, então nós vamos ser apenas glorificados. Não precisamos de ressurreição, porque não morremos. Entendido isso, meus amados? Então, quem que vai ressuscitar? Aqueles que morrerem antes do arrebatamento. Se Jesus voltar agora, ou amanhã, sei lá, enquanto nós estivermos vivos, nós não vamos precisar ser ressuscitados. Então, nós vamos ser glorificados. A mesma coisa, aquilo que acontece para quem vai ser ressuscitado, se tinha defeito físico, né, também vai acontecer para aquele que estiver vivo no momento. No corpo da glorificação também, vai ser tirado todo o defeito. Aquele que tem algum problema na glorificação, não vai ter mais. Até um fato aqui bem interessante é que nós vamos voltar a ser jovens, né? Então, olha só, estamos aí, né, com a nossa idade natural. Eu estou com 55. Se Jesus voltar enquanto eu estiver com 55, eu não vou continuar no céu com 55. Eu vou estar com aproximadamente, a Bíblia não diz claramente, mas rimou, né? Aproximadamente, claramente, me perdoe. Mas o que a gente entende pelo estudo da Bíblia é que no céu não vai existir diferenças de idades. Então, todos vão ter uma idade adulta, provavelmente, então, a idade que Jesus morreu, de 30 a 33 anos. Então, nós vamos voltar, porque 30 e 33 anos é jovem ainda, né? É jovem ainda. Então, aqueles
que já não tem mais cabelo, vão voltar a ter cabelo. Irmão Agenor, Felipe, já estão carequinha, né? Vão voltar a ter cabelo. Nós, irmãs, não vamos mais ter gordurinhas, não vamos mais ter rugas. Por quê? Porque o corpo que vai entrar no céu glorificado, tanto o que vai ressuscitar quanto os que estiverem vivos, nós vamos estar perfeitos, igual ao corpo de Jesus, a Bíblia nos diz. Então, o corpo de Jesus não tem defeito, então nós também não vamos ter. Amém, irmãos? Viu que coisa boa? Vamos voltar a ser jovens. Vamos voltar a ter um rosto lisinho, sem ruga. Que coisa boa, né? Mas o mais importante é a salvação da alma. Vamos estar salvos. Vamos estar com o Senhor para sempre. E o contrário, então, os que vão participar da segunda ressurreição, que são os não salvos, não vão ter nada disso. Vão ter o corpo ressuscitado, mas aquele corpo feio da maneira que eram como quando morreram. Um corpo decomposto ali, né, destruído pelas chamas do inferno, mas que não deixa de existir, mas está destruído. Então vai ser assim para os não salvos. Então olhe só o detalhe, meus irmãos, eu até anotei aqui para eu não me confundir. Quero que você pense comigo uma coisa. Tem gente que nasceu 2 vezes e não vai morrer nenhuma. Quem são esses? Aqueles que vão estar vivos no momento do arrebatamento. Nós podemos ser. Eu acredito que Jesus está voltando em nosso tempo. Então podemos ser essas pessoas aqui, ó. Nascemos 2 vezes e não vamos morrer nenhuma vez. Por quê? Porque nascemos no nascimento ali natural, né? Quando saímos do ventre da nossa mãe. E nascemos depois quando aceitamos Jesus, um novo nascimento. Amém? E não vamos morrer nenhuma vez. Por quê? Se estivermos vivos no momento do arrebatamento, vamos ser transformados, glorificados e subir, sem passar pela morte. Entendido isso, irmãos? Então, olha só, nascemos 2 vezes e não vamos morrer nenhuma. Por quê? Porque existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a que todo mundo passa se por um acaso, né, não estiver vivo no arrebatamento. Então é a morte física, o corpo para de funcionar, o cérebro, o coração morreu fisicamente. Por que que o ser humano passa por isso? Por causa que é o resultado do pecado. Mas, olha só, quem não aceita Jesus como Salvador, está morto espiritualmente. O que é isso? Vive longe de Deus. Então o espírito da pessoa está longe do espírito de Deus. Está morto espiritualmente. Ela está caminhando, está se alimentando, está trabalhando, mas está morto. Entendido? E daí tem a morte eterna, que é a separação de Deus para todo sempre no lago de fogo. Então são 3 tipos de morte: a física, a espiritual e a eterna. Nós que aceitamos Jesus e estivermos vivos no momento do arrebatamento, vamos nascer 2 vezes, nascimento natural e o nascimento, novo nascimento, quando aceitamos Jesus, e não vamos morrer nenhuma. Tem gente que nasceu 2 vezes e morreu ou vai morrer uma. Porque são aqueles que aceitaram a Jesus, nasceram naturalmente, aceitaram a Jesus, então novo nascimento, nasceram 2 vezes, morreram salvos, então morreram uma vez só. Ou vão morrer ainda antes do arrebatamento, vão passar só pela morte física. Então nasceu 2 vezes e vai morrer uma vez só. Agora aqui a coisa é séria, irmãos. Tem gente que nasceu uma vez e vai morrer 3 vezes. Aqui é terrível. Quem são essas pessoas? Aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que rejeitaram Jesus. Então nasceram uma vez só, o nascimento natural.
saiu do ventre da mãe, nasceu. Mas depois não aceitou a Jesus, então não nasceu espiritualmente, não teve um novo nascimento. Então nasceu só uma vez e vai morrer 3 vezes. Por quê? Tem a morte física, se a pessoa passar por isso, quem não é salvo provavelmente vai passar por isso. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Então nasceu uma vez e vai morrer 3. Está vendo que o plano de salvação que Deus fez para nós através de Jesus, ele é tão perfeito que ele nos livra dessas coisas ruins. Então nós nascemos 2 vezes e não vamos morrer nenhuma se estivermos vivos no arrebatamento. Se morrermos antes do arrebatamento, nascemos 2 vezes e vamos morrer apenas a morte física, mas a morte eterna não. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, esses são os tipos de morte e as ressurreições que vão acontecer. Então, olhe só. Para Jesus, foi a primeira ressurreição. Desculpe, com Jesus foi a primeira ressurreição. E a partir dali, então, começaram as ressurreições que ainda vão acontecer. Você quer participar da qual? Da primeira ou da segunda? Da primeira, né? Graças a Deus. Da primeira ressurreição, meus amados. E como que vamos participar da primeira ressurreição? Aceitando Jesus como Salvador. Então, por que temos que ressuscitar se morrermos antes do arrebatamento? Porque Jesus quer que o nosso corpo entre na glória também, perfeito. A alma já vai estar salva? Tá. Mas Jesus morreu também pelo nosso corpo. Então, para que nós possamos entrar na glória, espírito, alma e corpo, vamos precisar da ressurreição se morrermos antes do arrebatamento. Ficou entendido isso? Amém? Espero que você tenha conseguido a sequência aí. Se não conseguiu, pode me perguntar depois. No estudo bíblico nós vamos estar falando ainda sobre isso, né? Mas é necessário você saber o porquê e o que está por vir. Porque senão a pessoa diz, aceitei Jesus, mas o que vai acontecer comigo? Você vai ser salvo. Você vai ser glorificado. Salvo do quê? Do inferno. Jesus morreu para nos salvar do inferno. Jesus não morreu para nos deixar ricos. Jesus morreu para nos salvar. Porque não existe dinheiro que pague uma alma. A tua alma tem um preço, sabe qual é? Dinheiro nenhum paga. É preço de sangue, o sangue de Jesus. Então, por isso que nós somos importantes para Jesus. Porque Ele morreu por nós. Se Jesus não desse valor para nós, Ele não precisava ter morrido. Mas Ele enxergou em nós que o Pai nos criou para poder louvá-lo. E como o pecado nos separou do Pai, então Ele nos resgatou através do seu sacrifício na cruz. Se nós não fôssemos importantes, e o diabo coloca na mente das pessoas, né? Você não tem valor, você não vale nada. Muitas vezes ele usa a boca de alguém para falar para você, você não presta, você não faz nada certo, você não vale nada. É mentira do diabo. Se você não valesse nada, Jesus não tinha morrido por você. E Ele morreu por nós. Então Ele conhece o nosso valor. E a tua alma não pode ser paga, nem que junte todo o ouro, todo o diamante, toda a riqueza do mundo. Não paga o valor que a tua alma tem. Você é importante para Jesus. Amém?